Estaremos lendo o Salmo 32. O Salmo 32 é uma confissão, e eu daria a este salmo o título Perdão e Graça. O salmista anteriormente tinha cometido um pecado. Deliberadamente ele errou, só que ele escondeu o pecado. Ele ficou tranquilo na casa. Só que enquanto ele estava tranquilão, ele sentia o peso da mão de Deus sobre ele, mas não tinha, eu acredito, coragem de se apresentar a Deus e confessar o pecado. Então, ele, depois de confessar o pecado, ele escreve este salmo aqui. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabeças são dominados de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração. Então, se você é reto de coração, você já pode começar a exultar a grandeza de Deus, a exultar em Deus, alegrar-se em Deus. O tema da nossa mensagem hoje, no Salmo 32, é perdão e graça. E nós daremos uma olhada panorâmica no Salmo. Verso 1 e 2, vamos fazer aqui um panorama, depois a gente faz uns comentários, uma reflexão mais apurada. Nos versos 1 e 2, a felicidade do homem que recebe o perdão divino. Nos versos 3 e 4, o peso do pecado guardado no coração. Tem gente que guarda, tem satisfação em guardar o pecado no coração, tem amor ao pecado e fica feliz com ele. Não se arrepende e continua na satisfação do erro. Nos versos 5 e 6, a confissão necessária. O indivíduo quer fazer aquilo que o salmista fez no último versículo, alegrai-vos, ele tem que confessar o seu pecado e ser perdoado. No verso 7, nós temos aí a alegria do perdão divino. Já no verso 8 e 9, livres para aprender os decretos divinos. Aí o indivíduo já confessou, já está perdoado, ele sente liberdade, felicidade para exaltar a Deus. Nos versos 10, ímpios e justos, prêmios diferentes. E, finalizando aí o Salmo, o verso 11, os justos se alegram em Deus. É pensando desse jeito que nós vamos dar uma olhadinha nesse Salmo 32. Primeiro versículo, segundo, nós encontramos aí
uma declaração. O homem em Cristo tem o pecado perdoado. Essa declaração de bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, nos leva a um entendimento de que na cruz Jesus perdoou o meu pecado. Ele pagou pelo meu pecado. E o verso 2 fala aí que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, é porque esse salmista aqui, no tempo dele, mas ele falava em nome do reino e em nome do Senhor Jesus Cristo, que ainda não tinha chegado, ainda não tinha vindo, não tinha chegado o seu tempo de vir ao mundo, mas ele tem uma noção de que é bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Quando é que nós vamos escapar dessa atribuição da iniquidade? Quando hoje, em Cristo, nós temos a graça abençoadora disponível para cada um de nós. Então, por esta graça, a nossa iniquidade, o nosso pecado não é atribuído. O que é que Davi está falando aqui sobre iniquidade? Porque existe o pecado repentino, aquele pecado que acontece. Esse pecado não é iniquidade, é pecado. Derruba a pessoa espiritualmente, mata espiritualmente e leva para o inferno se não for perdoado. Mas Davi está falando de um pecado de iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que você pensa, eu vou fazer, e aí você comete o erro pensando, se maquinando, com dolo, com gosto de fazer o pecado, com a intenção maldosa. E foi isso que Davi tinha feito. Ele olhou no seu templo, no seu palácio lá, ele olha para o lado de fora e vê uma senhora tomando banho, ele se apoderou dela. Então ele podia ter até visto a moça tomando banho, mas podia falar assim, cortar ali a sua intenção, mas ele foi em busca. Dali para frente, isso se chama iniquidade, dolo, vontade de fazer o pecado. E agora ele olha e ele fala assim, eu fui um indivíduo que cometi iniquidade. Bem-aventurado aquele homem que o Senhor não atribui a iniquidade do pecado. Na cruz, Jesus pagou a nossa iniquidade do pecado. Mas vamos para os versículos 3 e 4. Aqui encontramos, se ele está falando no começo, bem-aventurado aquele homem que Deus não atribui iniquidade, agora ele fala do seu tempo perdido da graça divina, quando ele não tinha satisfação de glorificar a Deus. E isso aí a gente encontra no Salmo 51, quando ele está ali reclamando do seu pecado, e ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação. Não é restituir a salvação é concedida, e como é um ato da vontade de Deus, é concedida e é entregue, e o indivíduo tem. Mas, e como é que a gente vai prestar um culto a Deus, se a gente está todo lambuzado do pecado? Não tem alegria. Pode até cultuar, mas Davi queria a alegria da salvação, a alegria de cultuar. E aqui, no versículo 3 e 4 do capítulo 32 de Salmo, ele diz, ele reconhece o erro, o pecado, o tempo que ele perdeu, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado faz essa tortura no indivíduo. Ele levanta, lembra, eu pequei. Ele vai dormir, eu pequei. Ele vai almoçar, eu pequei. Essa tortura espiritual que o pecado faz, porque o pecado é produzido pela vontade de Satanás na vida do servo de Deus. Nos outros ele produz pecado também, mas no servo de Deus tem a consciência divina apelando para a nossa consciência
você pecou, você está em erro. Então Davi fala assim, olha, eu fui um indivíduo que fiquei envelhecido, sem graça, sem sabor de cultuar por causa do meu pecado. E reconhece que a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. Então, o resultado do pecado não perdoado é o peso de Deus o dia e noite falando, você está em erro, acorda, indivíduo. E conforme o tempo que a pessoa demora com aquele mesmo pecado, essa pessoa vai sofrendo, definhando espiritualmente. Precisamos de reconhecer quando pecamos e apresentar a Deus o nosso pedido de perdão. E é isso que nós fazemos aqui na liturgia do culto, um pedido de perdão. A gente precisa de santificação, de consagração, de vida cristã avançada nos projetos do reino dos céus. No verso 5 ele declara aí o que ele fez quando ele não suportava mais, quando ele não aguentava mais o peso da mão de Deus na vida dele. Ele falou assim, eu confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Deus, eu pequei, eu errei, eu preciso do teu perdão. Olha, eu entendo que nesse momento os céus se alegram quando um pecador reconhece o pecado e coloca diante de Deus a necessidade do perdão. E Deus, com amor, com misericórdia, oferecer o perdão, e é o que ele fala aqui, e disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Ele está falando de pecado, mas o pecado que ele fez era um pecado com iniquidade, com maldade, com dolo. Ele pensou, ele fez o projeto do pecado. Tem muita gente que faz o projeto do pecado e se encaminha nisso. E enquanto não acontece, enquanto não comete esse pecado, essa pessoa ainda está aí no seu projeto doloso do pecar. A confissão é necessária. E quando a pessoa confessa, a graça divina é aplicada. Foi isso que aconteceu com ele. E ele declara aí, confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. O meu pecado era grave, mas ele era um pecado de iniquidade, um pecado programado. Mas hoje eu posso dizer aqui, entendendo o coração de Davi, a alegria de ter sido perdoado. Nos versos 6, nós encontramos aí, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Todo homem piedoso fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Vai ter um tempo que não tem mais capacidade para pedir perdão. O indivíduo, depois que estiver naquele caixão, sem graça, um monte de gente olhando para aquele caixão, uma tristeza terrível dos que estão vivos, e o morto não pode fazer mais nada. Ali não há mais arrependimento. O arrependimento é agora. Por isso que ele fala, em tempo de poder encontrar-te. E ele continua, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Água, você ainda não conhece transbordar de água, mas o transbordar das águas muitas vezes leva as pessoas para a morte, leva para os lugares mais difíceis. Então a gente percebeu aí no Rio Grande do Sul, agora há pouco tempo, o transbordar das águas. Quanto sofrimento! Mas o salmista está dizendo aqui que depois do perdão divino, até isso aí se torna uma questão razoável na vida. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. E com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Você estará fora do perigo das águas. E essa é uma reflexão importante que a gente vê aí
o salmista fazendo. Mas no versículo 7 ele já tem uma noção diferente. Veja que coisa linda esse versículo 7, que você precisa decorar. Eu não sei se eu já decorei, mas ele fala mais ou menos assim: Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Acertei? Ah, sim, acertei. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Que declaração maravilhosa, que declaração importante, quando a gente pode declarar que Deus é o meu esconderijo. Lembra do começo do Salmo? Calei os meus pecados. Ali ele não estava sentindo em Deus um esconderijo. Ele estava sentindo em Deus uma espada atuando dia e noite na sua vida, a mão pesando dia e noite na sua vida por causa do pecado. Mas agora ele, depois de perdoado, ele sente em Deus o lugar seguro, o lugar do esconderijo, o lugar do apoio, o lugar do acatar de Deus, o lugar de Deus derramar a sua graça, o lugar de Deus derramar a sua bondade e a sua misericórdia. E ele então, ele fala de que me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Nós precisamos desse perdão. E depois fazer essa declaração confiante de segurança em Deus. E ele vai no versículo 8: Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ah, maravilhoso! Depois que eu estou perdoado, depois que Deus é aquele que me cerca, então agora estou preparado para receber a instrução divina, livre para aprender os decretos divinos, livre para receber as instruções divinas, livre para receber ensinamentos divinos, livre para ser orientado no caminho que deve seguir, livre para estar sob o olhar de Deus, o cuidado permanente. Depois eu corrijo, o Deus está com letra minúscula aí. Livre para receber os conselhos divinos. Coisa maravilhosa. Depois que ele tem o pecado perdoado, ele faz uma declaração que Deus é aquele que cerca de alegres cantos de livramento, e agora ele está pronto para receber a instrução divina. Mas no versículo 9, tem uma recomendação a todos os homens: não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabeças são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Quem já percebeu, quem já trabalhou em fazenda, quem já viu domar um animal, é difícil no começo. Se ele não for um pouco judiado, ele não obedece. Ele vai usar da sua força para comandar aquele que quer dominá-lo. Mas depois de um certo tempo de trabalho, ele fica dócil, útil para o serviço. É interessante. E aqui o salmista, perdoado, cercado pelos alegres cantos de livramento, instruído pela graça divina, olha para o lado de fora as pessoas que estão sem entendimento, diz ele aí. São como o cavalo, como a mula, que precisa de ser torturado para aprender os decretos. Então, seja dominado pela graça e pelo amor divino. Não deixe ser torturado pelas malignidades dos adversários. Arrepender-se e converter-se e prontificar-se ao serviço do reino. Esse é um sentimento que a pessoa tem no coração, ou é gelado, ou é indiferente. O versículo 10, ele fala: muito sofrimento terá de curtir o ímpio,
Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Eu vejo aí dois resultados futuros semeados nessa vivência aqui. Enquanto estamos aqui, estamos vivenciando a nossa vida de uma maneira útil para Deus ou indiferente. Mas enquanto estamos por aqui, estamos semeando aquilo que vamos colher depois. Quando a gente semeia semente de abóbora, vai colher abóbora. Quando semeia laranja, vai colher laranja. Quando semeia espinheiro, carrapicho, vai sofrer com os carrapichos. Enquanto estamos aqui, devemos semear o que queremos colher depois da morte. Bem-aventurado é aquele que semear a boa semente do perdão, da felicidade aqui, da intimidade com Deus. E então ele diz aqui que tem dois prêmios futuros aqui reservados para as pessoas. E ele diz que o ímpio, sofrimento de torturas espirituais, a curtir nas garras do diabo e seus assessores. O que é curtir? Hoje está fácil a gente saber o que é curtir. A gente gosta de uma coisa, ele que está nas redes sociais aí já, não é isso? Né? Gostou mais disso aqui? E gostou mais daquilo? Está curtindo, está curtindo, está curtindo. Mas o salmista está dizendo que muito sofrimento vai ter que curtir o ímpio. Mas só que ele não vai curtir assim. Ele vai curtir assim. Que coisa terrível. Ele vai curtir com o negativo, com a tortura, curtir com a desgraça, com o comando de Satanás na sua vida, nas hostes eternas, nos lugares eternos. O salmista está dizendo que o indivíduo perdoado, que é o justo, receberá galardões assistidos com a misericórdia divina. Aí sim é um curtir com os 2 polegares, é um curtir com alegria, é um curtir com felicidade, é um curtir da alegria, da satisfação de estar em Cristo, estar no céu, sob o comando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então esse versículo 10 aqui, o salmista olha e ele se vê perdoado, cercado dos alegres cantos de livramento, e olha agora para o lado de fora, para o lado do povo, para o lado das pessoas que não estão nem aí com Deus, e falam: esses indivíduos vão curtir muito sofrimento, mas os justos serão assistidos pela misericórdia divina. E o versículo 11, que maravilha! Ele agora tem um imperativo para cada um de nós, para cada um desses perdoados, aqueles que confessaram os seus pecados, receberam o perdão e agora eles têm aí uma condição diferente. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, façam isso, regozijem-se, alegrem-se, exultai, vós todos os que são retos de coração. Se vocês são retos de coração, alegrem-se em Deus, tenham o coração alegre, feliz, satisfeito, maravilhado na grandeza de Deus, na misericórdia de Deus, que olha para um homem pecador como nós e fala assim: já que você está dizendo que quer o meu perdão, vou te oferecer um perdão total, você vai ter alegria e eu então agora aceito o seu regozijo junto comigo. Regozijemos-nos junto com Deus, porque temos o nosso pecado perdoado. Então nós demos uma olhadinha nesses salmos e vimos um pecador arrependido de seu pecado, confessando a Deus o pecado cometido, recebendo a graça do perdão, se sentindo útil para o serviço no reino após o perdão,
percebendo o destino dos ímpios e dos justos e celebrando a alegria da graça e perdão divino aplicado em sua vida. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, justos. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus, Senhor e Pai, nos alegramos em Ti. Somos, ó Deus, pecadores, mas de acordo com a Tua misericórdia e com a Tua promessa, nos sentimos perdoados, livres para proclamar a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, livres para proclamar a Tua grandeza, para mostrar a outras pessoas que Tu és o Deus que tem todas as coisas, que abençoa, que cuida, que guarda, que ama, que refrigera a alma. Senhor, Tu és o Deus desse Teu povo que está aqui nesta noite, cultuando a Ti. Senhor, nós entendemos que Tu tens aceitado este culto que nós Te oferecemos, e agora despede-nos em paz, abençoa-nos sempre, e que o Teu amor eterno, a maravilhosa graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.